Pessoal, para quem não conhece o Vantes Leandro, ele é especialista em gestão ágil, inovação, transformação organizacional, né? Com experiência como diretor, com uma alta liderança, né? Nessa área de transformação e inovação. Também somos colegas na FGV, né? A gente se conheceu a partir desse contato da FGV. Então, não à toa, né, gente? Eu convidei o Vantes para a gente tratar desse tema que é tão importante. Então, já vamos começar com uma questão, Vantes, que eu acho que ainda existe uma certa confusão, né, Uhum. no meio da liderança, no meio corporativo. Eu queria que você ajudasse a gente. Vamos lá. O que é inovação? O que é gestão ágil? São sinônimos, não são? Em que se diferenciam? Fala aí pra gente. Bom, conceitualmente não tem nada a ver, os dois. Mas um ajuda, pode ajudar bastante o outro, né? Então, o conceito de inovação ele é bem mais amplo. Então, a inovação, eu gosto muito de uma definição de um autor que. Eu esqueci o nome dele, mas ele fala o seguinte: que a inovação é um sucesso econômico social. Entendeu? Então, assim, inovação não é igual a fazer diferente. Fazer diferente qualquer um faz. Eu posso fazer, sei lá, uma pizza triangular. Eu vou estar inovando? Não. Entendeu? Só é diferente. Então, quando que é inovação? A inovação ocorre quando o mercado reconhece. Entendeu? Então não adianta eu só fazer diferente, eu só entregar algo diferente. O mercado tem que reconhecer. Tanto quando a gente estuda academicamente inovação, a gente sempre fala de trajetória da inovação, né? Sempre um negócio que demora anos. Quando a gente vai ver, por exemplo, a inovação do iPad, lá que a Apple e o Steve Jobs fizeram, é quando eles juntam o iPhone, quando eles juntaram, por exemplo, o telefone com o iPod e tal, eles não é aquele ponto específico, é uma trajetória. Algo começou lá na década de 60, lá no MIT, para você ter ideia. E foi culminar no lançamento ali do Steve Jobs e o mercado aceitando. Entendeu? Então, a inovação, então, ele tem que aceitar. É muito Basicamente. legal você trazer isso, porque alguns líderes confundem inovação com uma ideia muito legal, né? Tive uma ideia. E aí é quando entra a criatividade, que já é uma outra Exato. coisa que Outra está coisa. relacionada, mas que são questões diferentes, né? Então, eu tive uma Exatamente. ideia legal, eu inovei. E não é por aí, né, Não Vandes? é por aí. Então, assim, eu ter uma ideia é o começo de tudo. Né? Então, assim, agora eu posso criar algo e esse algo eu não consegui lançar no mercado. Então, eu só fiz uma invenção. Uma invenção, ela é tecnicamente viável, eu consigo reproduzir. Entendeu? Então, uma invenção, ele pode ter um sucesso no mercado. Se tiver nosso sucesso, aí sim inovou. Entendeu? Então, como começa com uma ideia e termina no lançamento de um novo produto ou serviço no mercado, então uma forma que o pessoal tem utilizado muito hoje em dia é a gestão ágil para poder, que é uma técnica, uma abordagem para gestão de projetos muito útil, muito aplicável quando a gente fala que o produto que o projeto vai entregar, na verdade, ele é intangível, mais um serviço do que um produto, na verdade. Entendeu? Então, para a gestão, para eu entregar um produto tangível, é ainda melhor continuar com a gestão tradicional, a abordagem tradicional, que é a abordagem preditiva. Agora, se eu vou lançar um serviço, é melhor adotar, ou, por exemplo, um software, um aplicativo ou um serviço, que são coisas intangíveis, é melhor gestão ágil. E é aí que então que um conversa com o outro. Então eu posso aplicar a gestão ágil para poder desenvolver um novo produto e inclusive aplicar, fazer um outro projeto utilizando gestão ágil para poder lançar no mercado. Entendeu? Aí se tiver sucesso, eu inovei. Entendeu? Perfeito. E uma outra coisa também, um outro mito muito importante que é importante desmistificar. Não é porque você usou uma gestão ágil que você está inovando Não, ou que tem você nada a está ver. sendo Tem criativo, nada a ver. né? Isso é importante deixar claro. Não tem nada a ver. A inovação, como eu falei, ele é o reconhecimento pelo mercado. Eu sempre faço um paralelo, o pessoal entender. A mesma coisa eu falar que eu sou bonito. Entendeu? Pô, vai ter gente que vai me achar bonito e feio. Eu me acho mais feio que bonito. Tem gente muito mais bonita que eu. Mas imagina, eu falar que eu sou bonito, né? É ridículo eu falar que eu sou bonito. Assim, pô, que cara se acha, cara arrogante, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Agora, se você fala que eu sou bonito, eu saio na rua, o pessoal fala que eu bonito, aí sim é legal. Pô, aí posso dizer, pô, o Vanks é bonito. Entendeu? A inovação é a mesma coisa. Então, eu falar que eu inovei, o que eu sou inovador é ridículo. É tão ridículo quanto eu falar que eu sou bonito ou que eu sou inteligente.
Entendeu? É tão ridículo quanto. Então, assim, as pessoas é que têm que dizer que eu sou bonito ou que eu sou inteligente. Aí sim eu posso ser considerado ou bonito ou inteligente. É a mesma coisa a inovação. Então, fazer algo diferente não é inovar, é simplesmente algo diferente. Entendeu? Pode ser uma invenção, como eu comentei, que é tecnicamente viável, eu posso reproduzir várias vezes. Pode ser só uma invenção ou criar algo diferente e tal, e acabou. Entendeu? Agora, se eu coloco no mercado e o mercado usa, ou se eu faço algo dentro da organização. Aí tem cara que faz um relatório diferente. Entendeu? Mas todo mundo acha ridículo. O pessoal usa porque o chefe mandou, não porque é bom, porque facilitou. Entendeu? Então o cara não inovou, ele só fez algo diferente. Entendeu? Agora, se o cara coloca algo diferente, um relatório novo, um processo novo, e o pessoal fala, cara, isso realmente mudou, impactou, isso realmente o pessoal percebe essa diferença, aí sim pode-se dizer que houve uma inovação. Entendeu? Excelente. Então, resumindo, para ser considerado inovador, tem que ter a chancela da sociedade, a chancela do contexto no qual aquilo foi Exato, aplicado. exato. Perfeito. E aí, qual seria, na sua opinião, e considerando sua experiência nessa área, o maior erro que líderes cometem quando falam em inovação dentro das suas equipes, quando quer estimular a inovação nas suas equipes? Bom, assim, a inovação, ela tem que ser, como eu comentei, ela tem que ser algo que impacte o mercado, que o mercado perceba, né? Pode ser o mercado para fora da organização, pode ser dentro da organização. Então, um erro que o pessoal normalmente comete é não praticar, como eu acho que você vai gostar disso pela sua formação, é não praticar a escutativa, digamos assim. Entendeu? Então, assim, o pessoal não ouve o mercado. Então, na verdade, o cara ele vê um filme, lê um livro, participa de um congresso, de um curso, ele tem uma ideia que ele julga brilhante. Entendeu? Então, assim, não, isso aqui todo mundo vai gostar, isso aqui todo mundo precisa. Ele vai, convoca a equipe e manda fazer. Entendeu? A chance de dar errado, de dar errado assim, de não inovar, ele pode até chegar no final, fazer, aplicar uma gestão ágil e fazer uma entrega lá na frente. Só que essa entrega ela vai ser empurrada a forceps, não vai inovar, né? Ou pode ser algo que simplesmente seja desnecessário, ou o pessoal não vê valor nesse negócio. Então, um erro muito comum é o cara se achar o dono da verdade. Então, entendeu? Ele tem que ouvir o mercado, ou ouvir a sua equipe e tal, para poder realmente ver se faz sentido. E hoje em dia a gente fala muito dessa questão de MVP, por exemplo, nas organizações também. Então, justamente é uma lógica também que quem popularizou, não foi quem inventou, mas quem popularizou também foi a Apple. Que você vê que, por exemplo, nunca tem o iOS versão final, concorda? Assim, o sistema operacional, né? Para quem usa Apple, então o sistema operacional nunca é a versão final. Ele sempre tem uma versão e lança. Aí o pessoal critica, ele coleta essas, ou seja, ele ouve o mercado, sabe? Ele coleta essas reclamações e lança uma nova versão. Então fica 16.1. Entendeu? Aí o pessoal reclama, ele analisa, consolida, aplica uma gestão ágil, que ele não vai fazer tudo uma vez só, entendeu? Então ele prioriza o backlog, que é só como fosse um pacote de reclamações. Ele organiza, prioriza e vai lançando várias versões, entendeu? Então a ideia é você fazer uma, não lançar a versão final, lança uma versão Em reduzida. construção, né? Isso, exatamente, em construção, até para poder testar o mercado, porque às vezes o negócio que você acha brilhante, acha lindo. Entendeu? Você faz até uma pesquisa de mercado, até, e a pesquisa de mercado está dizendo que o negócio é legal. Mas quando você lança, o pessoal olha, tipo assim. Vande, só para quem não está acostumado com o termo, conceitua aí o que é MVP, é mínimo produto viável, né? Isso, produto Explica aí mínimo. para quem não conhece o termo. Isso, o MVP é a sigla do Minimum Viable Products, ou Produto Mínimo Viável, em português, né? Então, eu acho que a melhor explicação do produto mínimo viável é o seguinte: ó, eu quero fazer um bolo de 3 camadas, por exemplo, sabe? Eu não gosto de doce, então eu não sei dizer quais são as camadas. Sei lá, chocolate com. Eu Diz aí. amo chocolate, doce de leite e chocolate branco. Pronto. Ixi, ó, eu já fico até enjoado só de pensar. Então, o chocolate, doce de leite e chocolate branco, beleza? Vou fazer um bolo desse jeito. Em vez de eu fazer um bolo logo de cara, que eu não sei se quando colocar para vender o pessoal vai gostar, então eu faço como se fosse um cookie. Sabe, que é o cookie não, é aquele cupcake, que é uma versão do bolo pequenininho, que é de caneca, não é isso? Entendeu? Aí eu pego, faço um monte de bolinho pequenininho e coloco lá. Aí eu dou para você, dou para uma amiga, dou para outro amigo, tá, não sei o quê. Aí eles provam, falam, pô, gostei. Ou então, pô, podia colocar mais doce de leite, ou tá muito doce,
Tá faltando alguma coisa de azedo aqui para dar para contrastar, para ficar melhor o valor. Eu falo, opa, entendeu? Então, quando eu lanço o MVP, que fosse um produto, assim, estou simplificando, né? Mas quando eu lanço um produto versão simplificada no mercado, que seria então o cupcake, em vez de fazer o bolo logo grande, faço o cupcake, entendeu? Que é um bolo de caneca, né? Aí eu vou, lanço esse negócio, aí eu já ouço o mercado, tá bom, aumenta aqui, diminui aqui, não tá legal e tal. Então, em vez de eu investir tudo para fazer a versão final, eu faço uma versão simplificada, eu já capto rapidamente o retorno do mercado e já melhoro o produto e lanço logo uma nova versão. Então, essa é a lógica do MVP. Ó, o André Felipe ele já foi mais profissional que eu. Ele sugeriu aqui um bolo de noiva, tá? De três Putz, ou quatro. Aí é mais é, sofisticado. Mas, ó, eu queria resgatar uma coisa que você trouxe que eu achei sensacional, porque muitas pessoas acham, podem achar que essa questão da escuta ativa é um papo muito romântico. É pro líder ser bobão, ser bonzinho, que hoje em dia é mimimi. Então tem que ter, sabe? E eu acho muito legal você dessa área, eu vou mais técnica. entre aspas, mais técnica, assim, com relação à minha, né, enquanto psicólogo e tal. Você trazer isso, eu acho isso sensacional. Para desmistificar isso, que, gente, escuta ativa é ferramenta estratégica de gestão. Exato. Isso é engraçado, assim, minha carreira sempre foi, eu fui muito técnico, né, na minha carreira toda, assim. Então, eu fiz o mestrado cedo, comecei a dar aula na FGV muito cedo. Então, eu comecei a dar aula na FGV, eu tinha 20 acho que 5 anos, pra você ter ideia. Sério? Sério. Olha, E era horrível, digamos assim. mais novas, quando eu entrei na FGV, eu tinha 30 e pouquinhos. Não, quando eu entrei na FGV dava aula, só tinha professor velho. É, eu também, não Só, só tinha os coroas lá, cara. Então, assim, eu lembro que eu passava a primeira aula inteira, eram os alunos bombardeando, assim, por que que você, que é mais novo que a gente, tá dando aula para mim, né? Entendeu? Assim, eu era muito técnico, então, assim, muito cedo eu entrei na área de projetos, então era muito técnico. E fiz mestrado, aquela coisa toda, e o que eu percebi foi o seguinte, e é o que eu defendo hoje em dia, que aí eu me dei mal várias vezes, digamos assim, sabe? Que o fato de você ser muito bom tecnicamente, é muito fundamento, você acaba ficando também meio arrogante também, né? De chegar assim e falar, cara, esse cara não estudou tanto quanto eu, não entendeu, tá? Então eu comecei a me dar muito mal na minha vida profissional. Até uma vez que eu estava concorrendo para um cargo lá um cargo de gestor, já era um gestor, mas um cargo mais alto ainda de gestor, e é um cargo técnico, e eu era o candidato ideal para aquela vaga, e todo mundo também achava isso. Sendo que eu não fui o indicado para a vaga. Aí eu fiquei puto, né? Quem foi indicado para a vaga foi um cara que era super gente boa. O cara era tão gente boa que eu não fiquei nem puto com ele, fiquei puto com todo mundo. Com o sistema, não com o cara, sabe? Aí depois de um tempo, justamente pela minha abordagem mais técnica, depois de um tempo eu fui analisar, pô, o que que causou, o que que aconteceu para não ter conseguido essa vaga, sabe? De ter virado o gerentão lá, né? Aí eu falei, cara, aí eu entendi que era porque eu não era gente boa. Então eu comecei a desenvolver soft skills, né? O primeiro curso que eu fiz foi até o curso de legal você trazer isso. aí foi um curso de comunicação não violenta, que para mim foi horrível. Que eu lembro que logo no começo da aula, cara, era até eu com uma mulher, até era em dupla, e ficou eu e uma mulher, cara, era ficar pertinho do outro assim, sabe? Aí a mulher era contar uma história, cara, a mulher contou a história, chorou, me abraçou, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui nesse negócio? Eu feito, tá? Aí eu falei, não, mas eu tenho que ficar até o final, eu tenho que aprender esse negócio, entendeu? Então, aí eu fiz vários cursos, eu fiz comunicação violenta, fiz aqui no Brasil, fora do Brasil, inteligência emocional, de hipnose clínica, pra você ter ideia, de PNL. Então, aí eu fui um dos primeiros caras que comecei a falar aqui no Brasil de soft skills. Foi o primeiro que trouxe para o Brasil um PNL para negócio, uma certificação internacional de PNL para negócio. Então, o que eu falo hoje em dia é o seguinte: quanto mais técnico for o assunto, ou quanto mais técnica for a sua atuação, mais soft skills você tem que ter. Então, justamente para poder tornar essa parte dura mais leve, né? Colocar uma graxa ali no negócio, um azeite, para o negócio poder funcionar sem criar ruído, entendeu? Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de abordagem mais técnica, gestão de projeto, cara, aprender a fazer um cronograma, aprender a montar um backlog, aprender a desenhar as sprints de gestão ágil, isso qualquer um faz. Essa é a parte fácil. Você faz um curso de uma semana, você aprende. Aí, com prática, você fica melhor ainda, obviamente, né? Mas o que faz as coisas funcionarem, os processos de inovação, gestão de projetos, gestão ágil e tal, essa é a parte humana. Que são as pessoas que faz o negócio dar certo ou dar errado. Entendeu? Então você tem que investir nisso, nessa parte humana. Então, escutativa, quando você olha, óbvio, quando você olha tecnicamente na inovação, não vai falar com esse nome.
sabe? Quando você fala de desenvolvimento de produto, não vai estar lá escutativa, entendeu? Mas vai estar lá com os nomes técnicos falando que você tem que captar as informações do mercado. Você tem que levantar com quem utiliza o produto os problemas, as principais falhas e tal, entendeu? Para poder desenhar o melhor produto. Mas sempre está ali escutativa, cara. Não tem como você inovar ou ser um bom gestor ou aplicar uma gestão técnica que seja gestão de projetos, você não tem esse lado humano de relacionamento bem desenvolvido, entendeu? Sensacional, com certeza. Isso já vai ser um corte para publicação. Mas vamos lá. E a gestão ágil na prática, Vantes? O que é que significa? Envolve mudança, né, de mentalidade, estudar, aprender tecnicamente? Fala pra gente como é a gestão ágil na prática. A gestão ágil é muito mais responsiva às mudanças do que uma gestão tradicional, né? Então, isso é principalmente uma mudança de mentalidade. Numa abordagem tradicional, a gente faz todo o planejamento. Entendeu? Então a gente fica fazendo várias reuniões com o cliente, com o usuário, sabe? Fazendo várias reuniões, então demora, sei lá, um mês, 2 meses, às vezes, se o projeto for de grande porte, demora 3 meses só para poder planejar o projeto, sabe? Ou mais, estou colocando 3 meses aqui, mas pode demorar muito mais. Quando você fala de uma gestão ágil, aplicar um Scrum da vida, que é a abordagem mais utilizada no mundo, abordagem ágil mais utilizada no mundo é o Scrum, então você não vai fazer um planejamento detalhado logo de cara. Eu vou só levantar o que você quer. Entendeu? Mas de maneira muito ampla. Então, o que até o pessoal chama assim, mais tecnicamente, dizem histórias do usuário. Então, assim, então, você vai me contar o que você quer. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se for uma casa, que é um exemplo que todo mundo entende. No abordagem tradicional, eu vou planejar detalhes. Uma casa de 3 quartos, uma sala e 3 quartos, beleza? E uma cozinha, né? Então, eu vou planejar tudo, levantar vários detalhes. Como é que você quer o quarto? O quarto para quem? Para criança? Uma de casal? A criança que é uma menina? Então, eu vou levantar um monte de detalhes para poder planejar. Vai demorar para caramba. E você fica entediado. Você, como cliente, fica, putz, eu quero é logo ver a casa pronta. E fica esse negócio de planejamento e não sai do lugar. Se for para abordagem ágil, eu falo, cara, como é que você quer uma casa? Eu quero uma casa que seja muito ventilada, uma casa com materiais nobres ou não nobres, com muita madeira ou sem madeira, sei lá. A gente vai pegar um levantamento amplo, fala, beleza. Com isso, já consigo mais ou menos planejar o projeto. Geral, macro, um plano macro. Aí eu chego, tá, então vamos primeiro. O que você gostaria primeiro? Eu gostaria primeiro de fazer o quarto de casal. Eu falo, beleza. Entendeu? Então, se é uma casa térrea, né? Não tem 2 andares, no caso. Fala, beleza, então o quarto do casal. Tá, aí eu vou. Aí sim, eu pego essa primeira parte e vou planejar detalhadamente essa parte. Entendeu? Então, assim, então eu só planejo o que eu vou fazer. E planejo por partes, que a gente chama das sprints. Então, eu planejo e executo, planejo e executo, planejo e executo. São as sprints. Entendeu? Numa abordagem tradicional, eu planejo tudo e depois executo tudo. Numa abordagem ágil, então eu faço uma visão geral, aí depois eu vou pegando as partes, aí eu planejo e executo, planejo e executo. Então eu faço várias sprints. Então eu crio um fluxo de entrega constante, que a gente chama, entendeu? Que é bem interessante do ponto de vista do usuário, porque do cliente, que ele já vai ter logo as entregas, entendeu? E do meu ponto de vista também como gestor, porque à medida que eu entrego, eu já vou tendo retorno e esse retorno me ajuda a melhorar as próximas entregas. Então, as lições aprendidas são incorporadas, digamos, em tempo real, vamos dizer assim, no projeto. Sendo que na abordagem tradicional, ela só é incorporada lá no final do projeto. Então, ou Você seja, é me para o falando, próximo projeto. você me falando isso, sabe o que eu escuto? A importância do ambiente com segurança psicológica, porque nesse caso, a aceitação ao erro, a tolerância ao erro tem que existir, senão não vai haver essa melhoria para as próximas etapas, essa escuta, né? Então, acho que o líder que está gerenciando nesse ambiente de gestão ágil precisa estimular um ambiente com tolerância ao erro. Faz sentido, Vanques? Faz todo sentido. Porque imagina o seguinte: tanto que na gestão ágil, o Scrum especificamente, ao final de cada sprint, vai ter 2 reuniões. Que é uma reunião de revisão técnica, tanto que chama review em inglês, uma reunião de revisão técnica, e uma retrospectiva, retrospective, que chama, né? Uma reunião de retrospectiva. Eles separam, então, a parte técnica de uma parte humana, digamos assim, sabe? Então, no final de cada sprint, você vai avaliar. E para os dois, precisa ter segurança psicológica, concorda?
uma segurança, um ambiente seguro para eu poder compartilhar e colaborativo. Porque eu posso falar, cara, essa parte técnica, aquela característica técnica do produto ou do serviço não ficou legal. Pô, se você é uma pessoa apaixonada por aquele produto e não aceita feedback, já vai ficar puto. Fala, porra, quem é você para poder dizer que o negócio tá ruim? Pô, vai estudar, ou então, pô, mas a gente fez assim, fez assado, claro que tá bom. Então, assim, tem que ter um ambiente seguro. Tanto a parte técnica quanto a parte que é retrô. Então, tanto que tem vários retrôs que viram barraco. Entendeu? Porque eu vou dizer, inclusive, pô, não foi legal naquela reunião lá que a gente teve. A Paloma quis fazer reunião todo dia. Isso atrapalhou muito. Porque a gente ficava fazendo reunião e ao invés de estar trabalhando, sabe? E toda vez que a gente reportava um erro, ela ia na hora querer resolver ali e já ia logo querendo arrumar um culpado. Por exemplo, ao invés de querer resolver o problema. Entendeu? Então, imagina, esse tipo de reclamação, se você não for uma pessoa de boa, entendeu? Não tiver um ambiente legal, vai dar problema. Você vai falar, pô, o que, que o Vanks está me criticando aqui na frente de todo mundo? Entendeu? Max, então eu posso afirmar que não é toda a equipe que está preparada para uma gestão ágil? Eu não entendi porque cortou um pouquinho. Eu posso afirmar, com essa tua fala, então, eu posso afirmar que não é todo líder e não é toda a equipe que está preparada para uma gestão ágil? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma gestão tradicional, ela é muito mais fácil de ser implementada do ponto de vista humano. Para o líder, aliás, do ponto de vista do líder, ela é mais fácil de ser implementada, porque eu mando e vocês obedecem. Entendeu? Então, e até pro liderado é mais fácil também, porque ele não tem que tomar decisão nenhuma. Qualquer problema que acontece, ele vai e leva pro líder e fica esperando. Fala, ó, tipo assim, a batata quente é muito fácil. Então, a batata quente tá comigo, eu passo para você. Você passa para mim, eu passo para você. Isso é uma gestão, uma abordagem tradicional. Entendeu? Numa abordagem ágil, o problema é de todo mundo. Entendeu? Então tem que ter um ambiente muito tranquilo, assim, muito seguro, porque é muito colaborativo, sabe? Então, tanto que fala que são três figuras que existem, né? São os técnicos, um camarada que entende de metodologia, que tanto chama de Scrum Master, ou seja, o cara que domina o método Scrum, e tem o dono do produto, que é o Product Owner, que é o cara que entende, e tá todo mundo junto ali. Você vê que na abordagem tradicional, o produto, que é o dono do produto, é o cliente, concorda? Tá lá longe. Eu tô aqui e sou o líder, o chefe. Tanto que é mais chefe do que líder. E tem você que é a equipe. Então é esse triângulo, só que a gente não tá junto. Entendeu? E aí é muito. Está conversando, Não né? tá conversando, é muita bola dividida. Tipo assim, isso aqui tá com o cliente, ele que tem que definir. Ah, isso aqui tá com o chefe, ele que tem que ele que tem que tomar a decisão. Ah, isso aqui tá com a equipe, ela que tem que definir, tem que fazer. Entendeu? E sendo que na gestão ágil são os três juntos. A equipe são os três juntos. Entendeu? Então tem que ter muita colaboração, assim, sabe? Então, e nem toda cultura organizacional, ou nem toda cultura de equipe, ou nem todo líder, nem todo liderado tá de boa com essa cultura, sabe? De tudo, vamos discutir, vamos juntos definir o que a gente vai fazer, aquelas sprints que eu comentei, Dividir entendeu? essa responsabilidade também, né? Questão de. Dividir essa Ah, responsabilidade. sim. É. Vamos dividir aqui, né? Vamos ser corresponsável por isso. Legal. E aí, Vanks, quando um líder ele se interessa por esse assunto, ele quer atuar mais dessa forma, sob essa perspectiva, como que ele deve agir, então, no ambiente, numa cultura organizacional que seria mais tradicional ou numa equipe mais resistente à mudança? Que orientações você daria a esse líder que quer implementar esse tipo de gestão nesse ambiente? Eu acho que ele pode começar implementando, assim, fazendo um planejamento, tentar implementar um planejamento mais colaborativo. Sabe assim, mas então não sou eu sozinho fazendo planejamento, ou um especialista planeja e a gente executa, sabe? É muito ruim isso. Então, acho que a primeira coisa é tentar implementar um planejamento colaborativo, então envolver as pessoas realmente no planejamento. Acho que isso é um bom começo. Mas se a coisa já está em execução, não tem que planejar, já está executando, então o que eu acho que pode fazer é implementar uma reunião de acompanhamento frequente. O pessoal fala na gestão ágil de reunião diária, sabe? Às vezes uma reunião diária eu não acho muito factível, não, em diversos contextos, sabe? Então, mas uma reunião semanal eu acho legal. E o pessoal, e a abordagem ágil, por que me parece, é muito prescritiva, muito mais do que a abordagem tradicional até.
Então ele fala que a reunião diária, ele dá um roteiro até para a reunião diária. Então eu acho que não deve ser diário, pode ser uma reunião semanal. Mas responder as 3 perguntinhas que eles orientam na gestão ágil, na reunião diária. Que é o seguinte: o que que eu fiz? Olha para o passado, entendeu? O que que eu tenho para fazer? Olha para frente. E se há algum impedimento no que eu tenho para fazer? Então, responder só essas 3 perguntas, entendeu? Cada um da equipe ali, ou os líderes de equipe, responde só essas 3. O que eu Van, fiz? O que eu devo fazer? Oi. para te interromper, não sei se para o pessoal de casa cortou, mas para mim cortou as 3 perguntas. O Ah, que é tá. que eu O fiz? que que eu fiz, olhando para o passado, certo? O que eu tenho que fazer é olhando para o futuro. E se há algum impedimento que existe para eu poder, que impeça eu de fazer o que eu tenho para fazer. Entendeu? Excelente. Então, o que que eu fiz? O que que eu vou fazer? E se há algum impedimento? Só isso. Entendeu? Então, assim, fica muito diretivo o negócio, fica bem objetivo, assim, sabe? Fica bem ágil. Então, eu acho que implementar esse ponto de controle semanal, eu acho que ajuda bastante, sabe? O que que eu fiz? O que eu tenho que fazer se há algum impedimento. Entendeu? Que legal. E a gente já comentou sobre essa questão que o líder, para ele ser realmente um gestor dentro desse contexto, ser um gestor ágil, ele precisa de algumas competências, algumas soft skills, né? Você já trouxe Isso. uma, que é a escutativa. Eu trouxe outra, a questão de encorajar um ambiente com segurança psicológica. Que mais? Que mais habilidades comportamentais você enxerga que um líder, para ser um gestor ágil, precisa? Eu acho que são duas. Uma é inteligência emocional, eu diria até mais, assim, mas sendo bem mais específica até, que às vezes inteligência emocional, É apesar de mais eu achar amplo, né? é amplo, apesar de eu achar que resolve o problema, mas você bem específico, gestão emocional, sabe? Ele conseguir gerenciar as próprias emoções e gerenciar as emoções da equipe. Entendeu? Porque hoje em dia tem muita gente desequilibrada, sabe? O cara tá irritado em casa, chega no trabalho irritado. Eu falei, pô, o que eu tenho a ver com a sua vida, cara? Entendeu? Entendeu? Ou eu e você, a gente teve uma Não discussão. acontece não, Vantes, com o pessoal que Não. está assistindo a gente, não. Acho que é É, só uma imaginação sua. então, assim, a habilidade de gestão emocional, eu acho que a pessoa hoje precisa saber desenvolver. Um bom gestor, mesmo um técnico, tem que saber desenvolver, ter uma autogestão emocional e uma gestão emocional da sua equipe, né? E um negócio que eu tenho defendido hoje, que eu falei na Agile Trends lá, por exemplo, lá em São Paulo e no Nordeste também, num evento grande que fui recentemente, eu falo que a pessoa tem que saber também uma gestão da saúde emocional, sabe? Saúde mental das pessoas. Entendeu? Então, hoje em dia, a pessoa tem que saber tanto fazer a gestão da saúde mental, da sua saúde mental, quanto da sua equipe também. E, de novo, quanto mais técnico, talvez até mais. Entendeu? Tem que fazer isso, porque ainda mais quando está um ambiente muito técnico, então tem muito risco, muita questão, muito coisa específica, muito detalhe, então ambiente de muita pressão, entendeu? Então, talvez de pouco retorno, pouco feedback, então talvez a pessoa mais ainda tenha que investir então na gestão emocional e na gestão da saúde mental, entendeu? Excelente, ó, tem até aqui até uma pergunta. Gente, quem tiver pergunta pode colocar aqui também, tá? E manda coraçãozinho para a plataforma entregar aí essa live para mais pessoas. O André Felipe perguntou: você acredita que a gestão emocional pode ser um talento que nasce com o indivíduo? É possível desenvolver? Aí, André Felipe, essa é minha área, né? Eu me sinto bem confortável para responder e eu te digo, é absolutamente desenvolvível, tá? Inteligência emocional é uma competência absolutamente passível de desenvolvimento. Inclusive, o meu próximo curso que eu vou lançar vai ser Inteligência Emocional para Líderes. Então, aguardem e verão. Aguarde e verás. É, Então, aí, mas só para exemplificar, até que eu falei, não sei se essa pessoa estava aqui antes, mas eu sou um caso vivo disso, né? Que você aprende. Então, eu não tinha gestão emocional nenhuma, entendeu? Não tinha nenhuma. E eu aprendi a desenvolver, identifiquei essa necessidade na marra, aprendi na dor que eu precisava desenvolver e fui procurar me desenvolver, entendeu? Então, hoje em dia, digamos que eu tenho uma gestão emocional, uma inteligência emocional acima da média. Ainda tem muita coisa, obviamente, para desenvolver, né? Mas acima da média, certamente eu tô, entendeu? De tanto. E já são, sei lá, uns 15, 20 anos já desenvolvendo esse negócio, entendeu? Então dá para desenvolver, com certeza. E não termina nunca. e aí, considerando que você trouxe, qual foi o primeiro passo para a sua mudança? Você reconheceu que você precisava. Você É, entendeu que precisava de alguma coisa. Então, o primeiro passo é esse, olhar para dentro de si e dizer, peraí, eu preciso melhorar
em algumas, eu não sei, eu posso não ter tanta clareza, mas eu preciso. Então, é de dentro para fora, o movimento é de dentro para fora. É claro que quando você encontra um profissional que facilite isso, excelente. Então, agora, gente, só abrindo um parêntese aqui, sabe, Ivantes, que eu fico meio preocupada com esse tema, porque hoje, Ivantes, na sua área também deve ter isso, mas hoje tem, assim, inúmeros especialistas em inteligência emocional. Surgem, assim. Agora, eu sempre brinco falando isso, agora, nesse momento, deve estar nascendo um especialista em inteligência emocional, Sem entendeu? dúvida. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, e aí vai pro André, fica para o André Felipe, para todo mundo que tem interesse. Cuidado nas fontes que vocês estão consumindo, com as fontes que vocês estão escolhendo para Isso. consumir sobre esses assuntos. Então, busquem fontes embasadas, cientificamente, né? E preste atenção também nos meus materiais, no conteúdo que eu trago. O meu doutorado foi em cima da inteligência emocional, eu trabalho com isso até hoje. Então, assim, se inteligência emocional, soft skills é um tema que você tem interesse, me segue aqui no Instagram, a gente pode trocar figurinhas, tá? E se gestão ágil, né, também é um tema do seu interesse, segue aí o Vantes. Aí vamos lá, Vantes. Continuando o gancho, né, do que a gente estava falando, um líder que quer começar agora a liderar, a liderar não, desculpa, que quer começar agora a aplicar a gestão ágil. Aí você falou, começa com aquela reunião, né, Planejamento colaborativo. e tal. Aí, beleza. Mas como líder, ele vai saber diferenciar que ele realmente está impulsionando isso de forma positiva ou ele está só acompanhando o que o mercado faz? Como é que você orientaria o líder a diferenciar isso? Diferenciar o que ele faz do mercado, é isso? Não, diferenciar se ele está realmente impulsionando uma cultura de gestão ágil, de fato, e consequentemente gerando inovação, ou está só passivo, acompanhando o que o mercado faz, fazendo coisa da moda. Como que o líder pode diferenciar isso? Bom, se ele estiver aplicando uma gestão ágil, ele vai estar meio que na moda, né? Mas não acho que deva se preocupar muito. Não acho que ele tem Uma que. moda boa ou ruim, né? Assim, Fazendo mais do mesmo ou realmente é uma gestão ágil? É então, ponto. ele estará praticando uma gestão ágil se ele, como eu comentei, se ele, ao invés de planejar tudo de uma vez e depois só executar, se ele tiver fazendo aquele planejamento e execução em lances curtos, que são as sprints, né? Se ele estiver planejando pequeno, executando pequeno, planejando pequeno, executando pequeno, ele vai estar praticando, de certa forma, a gestão ágil. Entendeu? Então, assim, se ele estiver praticando gestão ágil. Diferencial mesmo, então. Oi? Esse é o grande diferencial, Esse é então. o grande diferencial, exatamente. Entendeu? Agora, eu não me preocuparia muito com moda, não, se tá na moda ou não tá na moda, sabe? Agora, um negócio assim, não necessariamente, como a gente comentou, viu? Quanto você falou agora. Não necessariamente, se estiver praticando gestão ágil, estarei inovando, né? Eu posso entregar o produto ali, o serviço ali, e não ser inovação nenhuma, entendeu? Ser mais do mesmo, inclusive. Ou ser algo diferente, mas não algo sei lá, que mude completamente ali o mercado ou mude ali aquele contexto que ele está vivendo, que a pessoa está vivendo, entendeu? Então, assim, a gestão ágil hoje em dia, ainda mais, como eu falei, se você está lidando com um produto que é intangível, se eu vou entregar, é melhor a gestão ágil. Se você está lidando com um produto que ele é mais material, como uma obra civil, uma planta de uma indústria, é melhor a abordagem tradicional. Então, nem ágil ele vai ser. Entendeu? Não faz muito sentido, assim. Tem gente que discute isso, às vezes dá umas polêmicas do caramba, mas assim, se a gente for para o que está testado e validado, entendeu? Pesquisas e tal, é isso. O que é produto tangível, abordagem preditiva. O que é produto intangível é melhor abordagem ágil. Entendeu? Legal essa sua perspectiva, viu? Porque tem gente que levanta a bandeira e serve para tudo e sempre é o melhor, né? Mas É, tem contextos e contextos. Muito legal, muito legal. é. Eu diria, inclusive, o seguinte: você aplicando um paretão aí, a abordagem tradicional resolve 80% dos problemas. Entendeu? Você vai aplicar o ágil só uns 20% ali, entendeu? Aplicando um Pareto ali. Legal. Não, confesso que não imaginei que você É. queria isso, tá vendo?
Não, mas, cara, mas o pessoal ficava falando muita coisa assim, sem pensar muito, sem estudar, e vai seguindo a moda, que é o que você comentou, sabe? Não vê qual que é o contexto. Tem que ser tudo adequado ao contexto, né? Ainda mais hoje em dia. Antigamente, beleza, eu fazer o que o pessoal tá, viu o pessoal fazendo, Ctrl+C, Ctrl+V e fazer. Hoje em dia os recursos são muito escassos, sabe? Eu sempre tenho muita a diferença entre o que eu quero e preciso fazer, o que eu quero e preciso fazer e o que eu consigo fazer, é sempre uma diferença muito grande. Entendeu? Então é uma pressão muito grande. Então, as decisões, o tempo é menor, sabe? O tempo de fazer, de planejar e fazer, o tempo muito curto. Então, é menos margem para errar. Então, eu tenho que ter, por isso que eu tenho que ter mais escutativa ainda, para poder ver realmente o que o pessoal precisa, o que o mercado está precisando, tanto escutativa, tanto no mercado quanto escutativa na equipe, para entender melhor o o pessoal quer e consegue fazer, sabe? Sim, para poder alinhar melhor as coisas. Então, nem sempre uma gestão ágil, porque em tese funciona para muita gente, para uma empresa até parecida com a minha, ou na gerência do lado, ou na diretoria do lado, às vezes a gestão ágil funciona lá, mas para casa, na minha, às vezes não funciona. Excelente, Entendeu? excelente. E para um líder que ele se interessa pelo tema, mas ele ainda não tem conhecimento, não tem informação, mas ele quer implementar e ele considera, considerando isso que você trouxe, ele entende que no ambiente dele é possível, é factível. Por onde começar? Que orientações você dá para esse líder? Hoje em dia tem muito material bom de graça no YouTube, né? Disponível. Entendeu? Então, pô, procura um curso lá que tem, vendo os conceitos, assim, a abordagem mais utilizada é o Scrum, de gestão ágil. Entendeu? Então, a primeira coisa, assim, procura dar uma olhadinha, assim, sabe, nesses cursos, ver o que é o Scrum, como é que eu utilizo o Scrum, entendeu? Aí depois, aí vê o que é mais fácil. Eu sempre falo o seguinte, cara, comece pelo mais fácil. Sabe, quando você vê porque quando você começa pelo mais difícil, que é mais interessante, digamos assim, eu perceber que mudei, né? Perceber que aprendi. Só que o mais difícil, às vezes você não consegue fazer e gera uma frustração, entendeu? Agora, quando você começa pelo fácil, você consegue fazer rápido. Isso gera um caso de sucesso na sua cabeça, que te motiva para ir para o próximo, entendeu? Aí qual o próximo vai fazer? O próximo mais fácil. Entendeu? Depois, o próximo mais fácil. Depois, o próximo mais fácil. Daqui a pouco você está fazendo até algo difícil, mas você foi devagarinho, né? Fazendo as coisas. Entendeu? Então, assim, pega, faz um curso Scrum que está no YouTube, vê o que é. Legal, o que eu vou implementar? Não preciso implementar tudo. Disso tudo que eu vi, o que eu achei mais fácil? O que é mais aderente? De rápida implementação na minha equipe. Ah, é isso. Então, implementa isso. Entendeu? Então, é uma reunião diária. Coloca a reunião diária. Entendeu? Ah, não, é reunião diária, mas não diária. Então, eu faço a implementação, mas não coloca diária. Aí vai devagar, porque às vezes você começar pelo, por exemplo, vou implementar aqui priorização do backlog, sabe? Né? É bem mais técnico, ou seja, quem estudar vai entender o que é isso. Aí, pô, às vezes isso aqui é de, pô, aí eu tenho que envolver cliente, às vezes é mais difícil. Então, cara, não faz. Comece por outra parte mais fácil, né? Excelente. Isso é para a vida, viu, gente? É, pra vida, sem dúvida. Uma coisa que eu percebo é que os perfis mais autocríticos tendem a querer começar pelo mais difícil, porque, né, tem que Sim. vai e tal. Só que ele é tão autocrítico que ele quer começar pelo mais difícil, não começa, fica paralisado, não faz nada, nem o mais fácil, nem o mais difícil. Então, essa orientação, assim, para mim, do mundo emocional, digamos assim, faz todo sentido, É. Vamp. Agora a gente já tá chegando ao fim. Poxa, que droga, né? Tá muito legal essa conversa. Eu acho que a gente vai ter que marcar um papo dois, viu? Para dar continuidade Será aí. um prazer. Estamos chegando ao fim. E a última pergunta é uma pergunta que eu estou fazendo agora para todos os meus convidados, tá? Se você pudesse dizer, considerando tua experiência, né? Se você pudesse dizer uma frase, um conselho ou uma orientação que todo líder deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, o que é que você diria? O significado da comunicação é a reação obtida. Então, assim, o que você comunica não é sobre o que você quer dizer, não é sobre o conteúdo, não é sobre as palavras que eu escolho, não é isso, é como você entende, entendeu? Então, como o outro entende. Então, às vezes você dá um bom dia, eu posso dar um bom dia aqui e você se ofender com bom dia. Então, não é, mas eu quis dizer bom dia. Eu falei, sim, mas o que a palavra está dizendo é bom dia. Eu falei, sim, mas o que ela entendeu é diferente. Então, o significado da comunicação é a reação obtida, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que aprender a comunicar melhor para você alcançar resultado. A base de tudo é a comunicação, né?
Entendeu? Eu consegui colocar o que eu quero para você, eu consegui te escutar, que a gente falou de escutativa, saber o que você quer. Você está melhor hoje, está pior, o que você gosta mais, gosta menos, o que gera o conflito, o que não gera. Entendeu? Então, tudo isso que é o dia a dia de um líder, sabe, para ele alcançar mais performance, mais produtividade, essa coisa dessa, a pessoa está se esgotando ou não, que eu falei que é uma variável muito importante hoje em dia, é a preocupação pela saúde mental, a gestão emocional. Então, assim, até isso. Então, assim, eu tenho que aprender a ouvir para poder comunicar, né? Então, eu tenho que. E quando eu comunico, será que eu estou sendo entendido? Compreendido? Que é isso que interessa, não é só chegar e fazer, que senão eu mandava fazer um ofício, pregava assim, eu mandava para todo mundo e tava tudo no planejamento estratégico também. O cara faz o documento, tá lá impresso no papel, manda para organizar, todo mundo daria todos os planos estratégicos dariam certos. Né? Todos os livros, seria só ler o livro. Tá ali, ler o livro, todo mundo ia entender tudo e aplicar tudo padrão. Mas não é assim, né? Cada um entende do seu jeito. Então, acho que o líder, assim, que nem comentei contigo, assim, eu tenho uma estrada já um pouquinho, já ocupei algumas posições de C-level em organizações grandes, né? Até em Big Four aqui no Brasil, né? Então, aliás, no mundo, né? Então, cara, o que eu vejo é esse negócio. Eu me preocupar com a comunicação que eu estou fazendo, sabe? Assim, se a pessoa está entendendo. Olha, Vanessa, a gente está muito alinhado. Eu sempre costumo falar que liderar é se comunicar. Quem É. já teve aula comigo, quem já teve algum contato comigo, já ouviu. Inclusive ontem, a gente teve um workshop maravilhoso, um workshop de Eu vi feedback. de feedback, né? Eu vi no... Exatamente. E eu abri, Vantes, falando exatamente isso, que liderar é se comunicar e que, no fundo, esse curso de feedback é um curso de comunicação. E Sim, essa questão de... a comunicação ela é totalmente subjetiva, né? Uma palavra que eu falo tem um peso completamente diferente para você. E isso não é ser bobão, sabe? Isso é ser claro, é ser assertivo na sua liderança e é exatamente. facilitar, né, a gestão. Se eu não comunicar direito, como é que você vai fazer o que eu quero? Ou como é que a gente vai fazer junto? Ou, entendeu? Como é que eu vou te convencer a trabalhar junto comigo, sabe? A estar aqui do meu lado, aqui, nós dois juntos de mão dada. Entendeu? Se eu não conseguir comunicar, não vai ser só. Até no olhar, que é a comunicação não verbal, mas é uma comunicação também, né? Então, e eu posso, inclusive, te agredir, por exemplo, só verbalmente, sem ser verbal, não olhando para o seu seio, por exemplo, a sua perna. Eu posso te agredir sem falar nada, concorda? Entendeu? Então, tudo isso é comunicação. Então, quanto melhor a minha comunicação, mais resultado eu vou ter. Né? Quanto mais eu deslocar a comunicação de mim para você, então eu que estou me comunicando aqui, quanto mais eu me preocupar em como você está me entendendo, entendeu? Melhor ainda. Eu acho engraçado que às vezes assim, eu encontro com as pessoas, aí o pessoal aí pergunta, como é que foi a apresentação? Cara, foi ótimo, consegui falar tudo. Ou seja, o cara tava. O foco dele é nele, tá errado. Entendeu? Eu falei, cara, mas beleza, você falou tudo, mas será que o pessoal entendeu tudo? Então tem que. É o contrário, cara. Assim, como é que foi? Eu falei, cara, eu acho que o pessoal entendeu o que eu quis passar. Aí beleza. Senão que a atenção dele tá onde deve estar, né? Acho que é por Exato. aí. Qual que é o objetivo, né? É que realmente É, o outro compreenda para fazer. Perfeito, sensacional. Eu vou lhe arrancar agora para todas as minhas aulas, tá? Para as pessoas saberem que não é só. É porque o meu lugar de psicóloga é como se fosse eu tô mais suspeita, digamos assim, né? Trazendo essas sim. questões. Então, você vindo dessa área mais técnica, reforçando, para mim é maravilhoso, assim, ouvir isso. E, assim, faz todo sentido, Vantes, a gente tá super alinhado, tá? Com relação a essas questões. Vantes, muitíssimo Legal. obrigado por sua participação. Foi sensacional. Muito obrigado pela sua generosidade. A gente sabe como as agendas são difíceis, mas você topou, você parou por esse momento para conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Desejo muito mais sucesso para você, tá? E sempre que você quiser, as portas aqui estão abertas. Qual a sua última palavra aí para o pessoal? Não, só tenho a agradecer também. Foi bem legal, ótima oportunidade de a gente assim, debater, uma conversa super agradável, né? E é sempre bom conversar com uma pessoa que também tem, assim, que tem uma empatia, que a gente tem uma harmonia aqui no que a gente está falando, né? Então, foi um papo muito fácil e eu acho que muitas coisas úteis aqui para as pessoas também. Então, faça o que eu recomendo é que faça o seu curso que você vai lançar de inteligência emocional para líderes. Legal, gente. Em breve vai estar nas plataformas no YouTube e também no Spotify, tá? Então, se você depois quiser recomendar esse papo para outras pessoas, fique ligado aqui no meu Instagram, que aí eu vou divulgar o link.
Mais uma vez, pessoal que está com a gente até aqui, muito obrigada. Vanques, muitíssimo obrigado. Tamo junto. E em Valeu. breve nos encontraremos em mais um Papo Seleto. Tchau, Beleza. povo! Tchau, tchau. Até mais.